Sejam bem-vindos ao canal do Alquimista da Bolsa. Essa semana foi uma semana de volatilidade internacional altíssima e nós vamos explicar os motivos e vamos falar também que essa pressão dos juros sobre as empresas nacionais tem trazido grandes consequências, grandes negativas para o nosso mercado. Então hoje vamos centrar dois pontos principais: o aumento da tensão internacional no Oriente Médio, aumento do conflito. Vamos falar de duas coisas bastante impactantes que aconteceram na semana. Vamos falar sobre a possibilidade ou a descoberta de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas, ou seja, na foz do Rio Amazonas. E também a descoberta da vacina, ou pelo menos a possibilidade da vacina da Moderna, que vem sendo testado contra o melanoma, foi dado bastante dados positivos e teve remissão de muitos casos. Isso é uma possibilidade muito grande para, enfim, a descoberta de uma vacina que venha combater o câncer de pele. E vamos falar sobre isso. Fique conosco até o final para saber mais sobre esses assuntos. Começando sobre o cenário internacional. Primeiro vamos destacar que o cessar-fogo terminou sem novos acordos lá no Oriente Médio e que os Estados Unidos aumentou as sanções contra o Irã. Isso provocou uma grande apreensão que o Estreito de Hormuz seja finalmente totalmente paralisado e fechado. Dessa maneira, o petróleo voltou a escalar e já está em $93 e com a perspectiva de subir ainda mais. É claro que vai depender das negociações. A gente está já acostumado às ameaças do governo do Trump e depois ele volta atrás tentando preservar, tentando fazer, usando o poder dele de bélico para transformar em ganhos da negociação. Aqui no Brasil, a alta das commodities, em especial o petróleo, sustentou um pouco a nossa bolsa e não permitiu que ela caísse bastante. Apesar de ter 11 dias seguidos de queda, ela não caiu, não despencou, ela caiu, foi caindo, caiu muito no início, depois ela foi caindo pouco a pouco e já se recuperou nesta última quinta-feira. A perspectiva é difícil porque com o aumento do petróleo e o aumento dos custos, aumento da inflação no modo geral, pressiona todas as nossas ações. Mas, claro, as nossas ações de petróleo, puxado por Petrobras, mas com as outras petrolíferas, puxam o índice para cima e assim ele tem uma certa resiliência. Como eu já mencionei no início, a descoberta, ou primeiro, os resultados positivos dessa nova vacina da Moderna contra o câncer de pele, o melanoma, que é o câncer mais comum, teve resultados muito positivos e o mercado ficou enlouquecido, fazendo a empresa mais que dobrar no pré-mercado americano. Isso por quê? Porque existe a possibilidade que essa nova tecnologia que eles estão usando de mRNA, seja que eles fazem uma vacina específica do tumor, contra o próprio tumor, contra o próprio câncer, e isso vem dando resultado para que não tenha reincidência do câncer, eles podem usar a mesma tecnologia para fazer a vacina contra os outros tipos de câncer. Isso é uma coisa que vai levar o preço das ações, a perspectiva de lucro das ações ao extremo. Então, por isso houve essa mudança, houve essa coisa louca de mais do que dobrar no pré-mercado americano. O que podemos esperar para as próximas semanas? Que o mercado vai acompanhar passo a passo. Em primeiro lugar, como vai desenrolar essa crise, essa nova escalada dos conflitos lá no Oriente Médio. E ampliando o conflito e o preço do petróleo disparando novamente, vai ser uma aversão total ao risco. Mas as empresas de petróleo devem se manter com altas constantes e significativas. Mas o que se espera é que haja um novo recuo do Trump e as coisas voltem ao novo normal, que é um conflito de termos intermediários. Nem se alastra e parte para uma guerra total e nem se resolve, uma coisa que vai se levando em banho-maria. Outra coisa muito importante que a gente vai acompanhar passo a passo é a inflação brasileira e, é claro, o tamanho dos juros do na nossa Selic. O que o Copom vai falar?
nós estamos com a inflação, nós estamos com a Selic com 14%, mas algumas casas já falam em um corte até 13,75, algumas 13,50 e as mais otimistas 13,25% ao ano. Vamos ver, isso vai depender do conflito de forma geral lá no Oriente Médio, dos juros americanos, se eles realmente não subirem os juros, a perspectiva é que a gente possa ir diminuindo aos poucos, e vai depender também da nossa inflação interna, como vai acontecer. É claro, não esquecendo que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil tem prejudicado a nossa economia e algumas empresas foram bastante penalizadas, mas a gente está caminhando e tentando seguir. E, por fim, é uma coisa que vem preocupando muito internamente, é o fiscal brasileiro, que, de certa maneira, o mercado tem a perspectiva de que o fiscal, no ano que vem, independente de quem ganha a eleição, vai ser muito difícil que ele se equilibre, tenha um problema sério nesse fiscal. Então, a perspectiva de como vai se desenrolando esse nó fiscal no Brasil é uma atenção e uma preocupação de todas as empresas do mercado de uma forma geral e tem sérias repercussões sobre nossa bolsa. Vamos esperar, vamos aguardar. Bom, eu vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal. E aqui eu deixo uma pergunta para que você possa participar das nossas enquetes, e possa se pronunciar e possa estar junto na comunidade do canal. E eu deixo aqui uma pergunta: a Petrobras vai continuar com seu bom desempenho depois dessa descoberta? Ou Petrobras precisa necessariamente de um preço de petróleo alto? O que você acha? Comente abaixo, deixe sua opinião, é muito valiosa, é muito importante para nós. Fique com a gente, acompanhe o Alquimista. Toda sexta-feira no YouTube, diariamente no Instagram e no TikTok. Fique com